Shalom, amados. Olha quem está aqui mais uma vez. Eu mesmo, o irmão Raul, do nascidodenovo.org. Pessoal, estamos aqui de novo. Esse gordo, careca e agora barbudo, tá? Estamos aqui para mais uma palavra da semana do nosso ministério. Não conhece ainda? Acessa lá www.nascidodenovo.org. Lá você tem esboço de pregação, estudos bíblicos, lá tem formulário para pedido de oração, tem muito material sobre discipulado, tem notícias do mundo cristão. Vai lá, querido, faz uma visita, dá uma olhada, garanto que lá tem muito material para te edificar e apresentar Jesus de verdade. Não esse comércio que está por aí, esse toma lá da cá que está por aí, esse supermercado gospel que está por aí, mas sim a palavra de Deus para a tua vida. Lá você vai entender muita coisa a respeito da palavra de Deus, tá? Porque ali é um site específico feito com inspiração do Espírito Santo para nós. Amém? Vamos à nossa palavra? Pessoal, hoje nós vamos falar de um assunto, tá? Que é no mínimo interessante. É uma coisa que às vezes nós cometemos o erro, entendeu? E não percebemos o erro que estamos cometendo. Sabe, a questão, o ser humano, ele sempre foi, ele é um animal, ele é um animal, lógico, né? Não somos vegetais. Mas o ser humano, ele precisa, em primeiro lugar, de reconhecimento. O ser humano, a carne principalmente, tem um sentimento de sempre querer estar acima de alguém ou de alguma coisa. Então é sobre isso que nós vamos falar, sobre essa postura que muitos de nós temos. Muitos de nós, tá? Porque eu também, muitas vezes, me coloco acima. Muitas vezes, irmãos, eu também me sinto melhor do que alguém. Então, vamos entender esse sentimento, essa postura, o que a Bíblia nos diz sobre essa postura. Tá? O que a Bíblia nos diz sobre nós sermos soberbos. Sim, é um tipo de soberba. Vamos lá? A palavra que nós vamos ler, pessoal, está lá em 2 Reis, capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 1 e depois nós vamos ler o versículo 9 até o 14. Vamos lá? Pega a sua espada, pega a sua Bíblia, a palavra de Deus, tá? Que é a única coisa que importa, que a única verdade é ela, a Bíblia Sagrada. Amém? Então vamos lá? 2 Reis 5, versículo 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por ele o senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Vamos lá para o versículo 9 agora. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais já apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de uma criança e ficou limpa. Amados, vamos já... Primeiro, quem era Naamã? Naamã, comandante do exército do rei da Síria. Gente, ele não era como eu e você. Ele era um cara importante. Ele era o braço direito de um rei. Um general. Vocês têm noção do que isso quer dizer? Por causa dele, a Síria venceu guerras. Por causa dele. Não por causa do exército. Por causa dele. Por causa de Naamã.
Ou seja, imagina como é que esse cara devia ser no palácio. Devia mandar e desmandar, tinha... Vocês sabiam que, se você for ver na história, a maioria das vezes, todas as revoluções, as primeiras coisas que os revolucionários fazem é ter o apoio do exército, ou seja, do comandante do exército. Vocês sabiam disso? Pode-se dizer que ele era o homem mais poderoso. Se ele se voltasse contra o rei, cara... Nós vemos lá em Davi, como a palavra da semana passada, se você prestar atenção, Abner era general de Davi, quem colocou, era general de Israel, de Saul, desculpe, quem colocou o filho de Saul como rei sobre Israel foi Abner, um general, ou seja, o chefe do exército de Israel. Então, olha o poder que esse homem tinha. Então ele foi até o profeta, tá? Que para ser curado, porque ele sofria de lepra. Amados, olha só. Esse homem se achava melhor do que todos. Ele estava sobre o engano. Qual era o engano? Ele olhava para a posição social dele, olhava para o que o dinheiro podia dar para ele, olhava para o que a força do seu braço podia dar para ele, só que ele não percebia que ele era um leproso. Ele não percebia que ele estava apodrecendo vivo. Mesmo assim, qual foi a postura dele? O homem de Deus nem fez o que Deus mandou para ele, o profeta fez. Nem foi atender, falou, vai lá e manda avisar Naamã que é para ele se lavar 7 vezes no Jordão que ele vai ser curado. Ou seja, imagina para um cara nessa posição chegar e o profeta nem receber ele. Quantas vezes, amado, você está andando na rua, aquele gari que mantém a rua da tua casa limpo, às vezes varre alguma coisa e não te vê, e você sai resmungando. Por isso que varre rua. Quantas vezes, amado? Quantas pessoas nós vemos humilhar pessoas que têm um emprego mais simples? Eu conheço um pastor, tá? Que ele é gari. Ai, amado, pelo amor de Deus, onde está a prosperidade do Senhor na vida dele? A prosperidade no Senhor na vida dele está lá honrando ele, porque eu sei que ele é gari, com o salário de gari, ele sustenta com todo o conforto toda a família dele e é muito feliz. E aquelas pessoas que você vê que é rico, que é como Naamã, que tem carro, tem casa, tem isso, tem aquilo, mas é infeliz. E aí? Teve uma pessoa aqui uma vez na minha cidade que a filha dele estava com câncer. Fizeram uma campanha na cidade, ele era espírita. Amém. Glória a Deus, oro pela vida de todos os espíritas. Ele era espírita. Ele foi até uma igreja evangélica, um dia que eu estava nessa igreja. Foi, ficou o culto inteiro olhando para o relógio, olhando para o teto, todo ele lá de braço cruzado, de olho aberto. Sabe por quê? Porque depois do culto, ele foi lá o pastor pedir dinheiro para ajudar, para levar a menina para fazer transplante de medula. Não estou dizendo que ele não tinha que levar, irmãos, mas busque a Deus primeiro. Ele tinha carro, tinha casa, era riquíssimo. Preciso falar o que aconteceu, infelizmente, com a filha dele? Ah, irmão, você acha isso bom? Não, não acho. Eu fui uma das pessoas que ficou muito triste com o que aconteceu com a filha dele, porque era uma amiga. Mas entenda, irmãos, a postura que nós devemos ter. Ninguém é melhor do que ninguém. O que a palavra fala sobre isso? Em Isaías 41:14, você sabe o que a palavra fala sobre isso? Sabe o que a palavra fala sobre isso? Sobre o que nós somos? Isaías 41:14. Vamos lá, vamos ler comigo. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é Santo de Israel. Vermezinho de Jacó. O que a gente faz quando a gente tem verme? É verme, sabe? Verme. Verme, lombriga, essas coisas. Toma vermífugo. A gente mata.
a gente mata. Então vamos parar para pensar. Quem somos nós? Nós não somos nada. E como que a gente vai achar que a gente é mais do que alguém? Como você pode achar, irmão, que você é mais do que qualquer pessoa? Não, mas eu fiz faculdade de repimboca da parafuseta lá nos Estados Unidos. Ah, é? Então me fala por que você sofre de depressão e não consegue sair dessa. Me fala por que você não consegue dormir a noite inteira e essa moça simples aí, ó, que passa todo dia para coletar o reciclável da tua vida, tem uma vida abençoada, tá sempre sorrindo. Por quê? Não, mas eu sou o secretário de governo, eu sou o prefeito de Pindamonhangaba. Ah, puxa, legal. Por que você tem um filho drogado? Por que você tem esse problema de saúde que te aflige? Quando você morrer, o que vai acontecer com você? Para onde você vai? Fala para mim. Sabe, não entendo, eu não tô te julgando, eu não tô aqui para te julgar, eu não tô aqui para te apontar, mas eu tô aqui para abrir teu olho. Sabe? A tua soberba vai te levar para onde, irmão? Porque isso é soberba. O que Naamã queria? Naamã não olhava para as coisas que realmente importam. Quer me preocupar com aquele irmão que está dormindo na rua. Quer me preocupar com aquela pessoa que está usando droga. Quer me preocupar com quem está no hospital precisando de uma palavra. Pessoas que não conhecem a Cristo. Está preocupado em jantar, em almoço da igreja, ou de domingo pôr aquela roupa, parece um desfile de moda, né? Um querendo aparecer mais do que o outro, e não está nem aí para aquela pessoa que está na praça, dormindo ao relento, que não conhece Jesus, que só precisa que alguém fale de Jesus para ela. E aí? O que te adianta? Você vai lá, faz a corrente dos empresários, é líder do Ministério de Prosperidade da igreja, né? Porque agora é chique, tem isso, né? Dá aulas de como, não sei o quê. Meu, o que te adianta isso? Se ontem uma pessoa bateu na tua casa e pediu um prato de comida, começou a querer falar da vida dele, era a chance de você falar por Jesus, você nem atendeu. E aí? Nós não somos nada. Nós não somos ninguém. Sabe, a gente tem que se... A Bíblia é muito clara que diz que nós temos que ser imitadores de Cristo. Já falei aqui muitas vezes, amado. Mas, amado, então vamos ver Cristo. Quem era Cristo? Quem era Jesus? Quem foi Jesus? Jesus era o Todo-Poderoso, dono do ouro e da prata. Ele era o Deus que se fez carne. Ele era Deus. Imagina o poder que Jesus tinha. Jesus estava presente na criação. É ele que criou as coisas. O Pai através dele, através do Verbo. Então imagina o poder que Jesus tinha. Só que o que Jesus fez? Se fez homem, ou seja, desceu ao nosso nível. Se Jesus, que era aquele que podia ser o maior snob que já existiu na face da terra, aguenta aí, desceu ao nosso patamar, ele desceu ao nosso patamar. Ele podia vir numa nuvem com anjos lá tocando e trombeta, tal. Vai acontecer isso, mas não para se autopromover, mas porque ele é rei, ele é Deus.
Mas podia vir aquela coisa e desce um tapete de ouro da nuvem, ele desce, já fazia assim, matava todos os reis, os ímpios, destruía César, já estabelecia um reino e acabou. Trucidava os que não queriam saber dele. Mas não. Ele veio humilde, como filho de um pedreiro carpinteiro, tá? Ele aceitou ser xingado, ser humilhado. Amados, vocês olham aqueles quadros da crucificação, é feio no quadro, só que não pensa que ele estava com aquela fralda não, viu? Ficavam pelados, eram envergonhados. Bateram, achincalharam, cuspiram na cara dele. Quanta dor ele sentiu, morreu. Quem matou ele? Satanás. Satanás, sim, cutucando as pessoas, mas quem matou mesmo foram as pessoas. E aí? Gente, ele era Deus, a hora que os caras foram prender ele faria assim, ó, acabou. Mas não fez. Não fez, porque se Jesus foi humilde a ponto de permitir que acontecesse tudo aquilo com ele, como a gente pode achar que nós estamos acima de quem quer que seja? Não confunda isso com não ter hierarquia. Existe uma coisa no teu trabalho, na tua casa, que chama-se hierarquia. Que é o quê? Uma pessoa com uma experiência maior que a sua, você está debaixo das ordens, mas para que as coisas aconteçam, para que corram tudo bem. Tá? Mas não confundam isso com, eu estou numa posição hierárquica mais alta, então vou meter, como diz um amigo meu, meter perna, né? Dá uma de gostoso com a pessoa, não é nada disso. Outra coisa, não confunda isso com ser trouxa desses comerciantes de Deus que estão por aí. Amém? Não é nada disso. Não, está sob a minha cobertura pastoral. Se não está, tem que estar debaixo da cobertura desta denominação, desta igreja. Balela. Conversa para boi dormir. Golpe. Não é nada disso. Nós estamos, sim, sob a autoridade de Jesus Cristo. Nós estamos sob a autoridade do amor. Um pastor ele pode ter um conhecimento maior do que você na palavra. Por isso que você vai ouvi-lo. Mas você não vai obedecê-lo. Você tem que seguir a Cristo, não o homem, não o pastor, nem tua denominação. Amém? Postura. Hoje vemos homens de Deus, homens que se dizem de Deus, né? Porque isso é palhaçada, né? O cara só falta passar numa liteira com as ovelhas da igreja segurando ele. O cara se colocou numa posição de rei. Parece um rei. Parece sabe, essas bandas gospel que cobram uma fortuna para cantar. Peraí. Não somos nada. Acabei de ler aqui, vermezinhos de Jacó. Ai, irmão, mas é o talento dele. Tá. Se você olhar na Bíblia, Paulo fala em Atos, se eu não me engano. Atos ou Romanos, tá? Que ele trabalhava, ele tinha um trabalho secular. Amém? Além do trabalho de pregar a palavra. Filho. Olha a porquinha torcendo o rabo. Não estou dizendo também que esses sacerdotes que não trabalham. Amém, é a escolha. Mas quando eles colocam o dinheiro, transformam isso numa profissão, acima de pregar a palavra de Deus, acima de fazer a obra de Deus, outra vez vou soltar essa palavra, golpe. Agora, quando ele vive apenas da obra, não tem outro trabalho, mas porque ele coloca em primeiro lugar a Jesus, e não em primeiro lugar ganhar dinheiro por isso. Gente, nós temos pastor hoje que se julga apóstolo com relógio de ouro. E aí deixa atrasar aluguel de igreja, deixa a igreja ser despejada. Me poupe. Aí depois vai me falar que é apóstolo.
Mas voltando, a humildade que nós temos que ter. Nós não somos, eu não sou mais do que ninguém, mais do que nenhum desses pastores. Ah, então você está dizendo que a gente tem que questionar. Não, você tem que conhecer a palavra de Deus. Eu canso de falar isso. Conheça a palavra de Deus para você identificar os lobos, para você identificar os golpistas. Se você conhecer o que está escrito aqui, ó, isso daqui é uma Bíblia. Se você conhecer o que está escrito aqui, ninguém vai te enganar. Se o cara for lá e pregar balela, pregar borracha, você vai virar para ele e vai falar: olha, pastor, isso está errado, isso é uma heresia, e acabou. Paulo fez isso, viu? Paulo repreendeu Pedro, Paulo repreendeu muita gente. Tá bem? Então, amado, qual é a nossa postura? A gente viu aqui que Naamã, o que Naamã fez? Naamã pegou, virou as costas e falou: quer saber de uma coisa? Eu vou vazar daqui. Imagina, quem é ele para nem me receber? Imagina o piti que o cara deu, né? Quem já não viu aquela pessoa, sabe com quem você está falando? Não é só fora da igreja, não. Eu já vi. Uma vez eu estava discutindo com um homem, com o senhor, sobre a palavra de Deus, tal. Ele falou tal coisa, eu vi um erro no que ele estava falando, e abri a Bíblia e fui conversar, debater. Gente, nós temos que, muitas vezes eu estou errado. Eu não sou perfeito, tá? Eu não sou perfeito. Pegue o que eu estou falando aqui, por favor, ponha uma prova na palavra, tá? Não engula de uma vez tudo que eu falo, não. Coloquem a prova da palavra. Leiam a Bíblia e coloquem a prova da palavra. Conversando com ele, mostrei na Bíblia. A hora que ele percebeu que eu estava dando referências bíblicas, porque eu sou o pastor reverendo, porque não sei o que, tenho 3 cursos de teologia e não sei o que, não sei o que, quem você acha que é para me questionar referente à palavra? Eu olhei para a cara dele e falei: eu sou um humilde servo de Cristo. E quero aprender com você sobre a palavra. Como eu quero que você aprenda comigo também. Sabe? Naamã virou e falou: quer saber não, que eu vou embora. Lá na minha terra os rios são melhores. Lógico, o Jordão sempre foi um rio sujo, tá? Porque as pessoas só tinham ali para lavar roupa, fazer as coisas. Não se esqueçam que Israel é desértico. É um país desértico. Falou: Deus me livre, vou me meter com essas feridas que eu tenho, que vou meter no rio sujo. Quem esse profeta? Esse profeta tá pagando uma na minha cara. Esse profeta me acha com cara de otário. Cara de songó. Minha avó fala isso. Ó o songó. Tá me tirando, mano. Esse profeta tá me tirando. A casa vai cair pra ele. Vamos embora, vou embora. Mas aí vem um pequeno detalhe que nós temos que focar. Se nós vermos no versículo 13, então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficará limpo. Olha Deus falando. Olha Jesus falando. O cara queria fogos de artifício, queria o ego apalpado, mas não, Jesus queria curá-lo, Deus queria curá-lo. Mas precisava da obediência dele. Ele ouviu a palavra de Deus. E nós preferimos olhar para a nossa posição social, vamos voltar a isso, preferimos olhar para a nossa posição social, aos diplomas que nós temos, ao emprego que nós temos. E não olhamos para isso. Ainda bem, o que Naamã fez? Naamã olhou, foi lá, se banhou e foi curado. Mas olha o tempo, ele perdeu tempo disso. Para o oficial ter que falar é porque ele perdeu tempo. No momento em que nós não olhamos para aquilo que Deus está falando para a gente, meu amado, meu querido, o que acontece?
No momento em que... Amado, é o fruto da obediência que eu canso de falar aqui. Fruto da obediência. Fruto da obediência. Vamos lá em Mateus. Esse versículo que eu vou falar é um versículo muito famoso. Entendeu? Principalmente quando se fala de prosperidade, quando se pedir para se dar o dízimo, quando vai se pedir oferta. Tá? Porque é pregado aqui, entendeu? A parte financeira com esse versículo que eu vou ler agora. Mateus 25, 21. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Amado, aqui nós temos um versículo que é o... Você vai na igreja, quando você escuta esse versículo, é sempre na hora do dízimo e oferta. É incrível. Eu já visito muitas igrejas, já fui em muitas igrejas, muitas denominações. Mas eu nunca vi um pastor pregar esse versículo aqui no sentido completo que ele tem. Não que não seja, tá bom? Não que não exista essa fidelidade, de você ser fiel na parte financeira e Deus te prover. Existe, mas não é só isso. Esse versículo aqui, isso daqui se estende em toda a tua vida. Seja fiel a mim no teu casamento. Seja fiel a mim no teu trabalho. Seja fiel a mim na criação dos teus filhos. Seja fiel a mim naquela tua... Na hora que você sai para fazer uma caminhada. Se você for fiel a Cristo... O que é ser fiel a Cristo? É seguir o caminho dele, obedecer. Como é que você vai obedecer? Lendo a palavra, sabendo o que é a palavra dele. Amém? Estudando a palavra. Mas se você for fiel a Cristo, amado, ninguém te segura. E não estou falando da parte financeira só não. Se você for fiel ao teu trabalho, a Deus no teu trabalho, Raul, você não sabe o que é aquele trabalho é humilhação, só sou humilhado, meu Deus do céu, eu trabalho tirando cocô de fossa com a pá, é a maior humilhação. Amado, se você não fizer esse serviço direito, como é que Deus vai te dar um serviço maior? Você já parou para pensar? Mas o encarregado é um carrasco, o dono da empresa é um carrasco, só me humilha justamente por eu ser crente. Amado, olha o que você está pensando, aí você pega, encosta, não faz corpo mole, fica infeliz, amaldiçoa o trabalho. Lembra que você não tem que fazer isso para o trabalho, para a empresa, para o homem, você tem que fazer para Deus. Você tem que mostrar para Deus que você é fiel como? Trabalhando direito, fazendo aquilo direito. Você trabalha limpando fossa com pá? Tira toda a bênção de dentro da fossa. Tá? Aí vai lá e pega e ajuda teu colega a fazer o trabalho dele, que é limpar a mangueira que tirou o negócio lá de dentro da fossa. Faz o que você tem que fazer e mais ainda. Mas lá na empresa não tem cultura de honrar quem faz as coisas. Não tem? Então, amém. Quem vai te honrar é Deus. Você tem que entender que quem vai te honrar é Deus, não é o homem. Não importa o lugar que você está. Pode parecer uma derrota, pode ser um lixo. Eu estava pensando isso esses tempos no meu trabalho. Aí eu passei a fazer as coisas de novo, mas fazer para Deus e não fazer para o trabalho. Mudou. Passei até a contribuir de novo com uma obrigação que eu tinha que eu não conseguia fazer. Olha aqui. Naamã amaldiçoou o Jordão. Falou, qualquer água. Lá na minha terra tem água muito melhor do que essa porcaria de Jordão, que essa porcaria de água de Israel. É isso que ele estava dizendo. Ou seja, ele estava amaldiçoando aquilo que ele estava naquele momento. Quando você vira e fala, poxa, Deus me livre a mulher, como é que eu fui casar com essa bênção? Para não falar outra coisa, né? Pensando em separação, teu casamento ser infeliz. Vamos lá, filho, toma postura. Não estou falando pra você largar a tua esposa, não.
Faz a tua parte. Faz para Deus, porque Deus vai mudar a tua esposa. Deus vai mudar teu marido. Ai, meu filho é drogado, não depende. Depende de você sim. Apoia, cuida que Deus vai te honrar. Tá calor. Deus vai te honrar. Amado, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Agora, se você não for, você dança. Olha, Colossenses 3, 22 a 25. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância. Ou seja, não fazer as coisas só quando o patrão está perto. Visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Colossenses 3. Estou lendo. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Cristo, o Senhor é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Amado, não importa. Tá vendo aqui, ó? Não importa quem você seja, não importa as faculdades, não importa a empresa. Eu tenho 10, 20 empresas, tenho não sei o que, sou não sei o que, tenho título não sei do que. Isso daqui não vale nada. Você tem que fazer as coisas direito para Deus, senão você dança. Ó, outro versículo que confirma o caso de ser fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Gálatas 6, 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso ceifará. Ou seja, não adianta. Se você plantar preguiça no teu trabalho, Deus não vai te dar um emprego melhor, porque você vai ter preguiça lá. Do you understand me? Entendeu? Oreiudo. Amado Oreiudo. Aquilo que você der é o que você vai receber. Se você der humildade, você vai receber a humildade das pessoas. Se você receber empáfia, se você der empáfia, se você der soberba, você vai receber isso. Entende? Não importa quem você é. Não importa o que você tem. Não somos melhores do que ninguém. Não somos melhores do que ninguém. Melhores do que ninguém. Ninguém. Somos pequenos, vermezinhos de Jacó. Lucas 6,38. Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Generosamente vos darão, porque com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Meu amor, meu amado, meu irmão. Olha, quem está falando aqui é uma pessoa que ainda tem muito que mudar. Deus ainda está tratando muita coisa na minha vida. Mas irmão, meu querido irmão, a gente tem que ser humilde, saber que nós não somos melhores do que ninguém e que nós temos que obedecer ao que o Senhor nos manda fazer. E o que o Senhor nos manda fazer não é as leis que certos pastores colocam, certos fariseus, certos colocam por aí, mas é o que está escrito aqui, ó, na Bíblia. O texto bíblico, tá? Isso aqui é uma Bíblia de estudo, só que não tem as notas de rodapé, não é nota de rodapé não, é só o texto bíblico que manda. Lógico, nota de rodapé pode ajudar a gente a entender, mas é o texto bíblico. Obedecer melhor que sacrificar. Lembra? Para encerrar, vamos em Mateus 18, 1 a 5. Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior do reino dos céus?
E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse-lhe: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber esta criança tal como ela está em meu nome, a mim me recebe. Amém? Temos que ser humildes como crianças. Porque as crianças creem. Tenta falar pro teu filho, prometer alguma coisa pro teu filho, ele acredita, por mais tapajúrdio que venha a ser. E nós temos que ser obedientes e humildes. Nós somos mais do que ninguém. Para sermos os maiores, nós temos que ser os menores. Sempre. Amém? Para a tua vida, para que Deus te dê a visão, te mostre o que você precisa mudar na tua vida. Amém? Vamos lá? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, entro mais uma vez na tua presença agora. Peço que o Senhor perdoe todos os nossos pecados, Senhor. Que o Senhor quebre as garras de Satanás na minha vida e na vida, principalmente quem está assistindo esse vídeo. Que o Senhor venha mostrar o caminho correto a esta pessoa. Que o Senhor venha mostrar o que o Senhor espera que eles façam. Que o Senhor venha, Senhor, dar condições para que eles sigam a Tua Palavra, venha dar disposição para que eles leiam a Tua Palavra, para que eles conheçam a Ti de verdade. Tira eles dos braços do lobo, devorador de ovelhas, meu Pai. Coloca-os nas mãos de um homem de Deus que possa ensinar de verdade. Que eles venham conhecer a Tua Palavra e venham ganhar muitas almas para Ti, Jesus. Mas mostra, Jesus, mostra a eles como serem os menores para que possam ser os maiores, como está escrito na Tua palavra. E tenha misericórdia de nós, dos vermezinhos de Jacó. Em nome de Jesus. Amém. Amado, essa foi a palavra da semana. Muito obrigado por nos assistir, muito obrigado por tudo. Ajude-nos a divulgar o nascidodenovo.org. Acessa lá, visita, usa o material. Se você for falar que é do nascidodenovo.org, porque a maior propaganda é o boca a boca. Amém? O site agora é responsivo, você pode acessar do teu tablet, do teu celular, até da tua TV, se você quiser. Amado, nós estamos aqui para fazer a obra de Deus. Se você nunca fez a oração para aceitar Jesus, entra lá no nascidodenovo.org. Lá você vai encontrar a oração para aceitar Jesus. Amém? Na página inicial, nascidodenovo.org, logo na página inicial você vai ver lá um link para você clicar e você vai ter a oração para aceitar Jesus. Faça essa oração, se você não fez ainda. E vem ficar muito louco com Jesus. Vem ver o que é o barato de verdade. Se você acha que droga, bebida, balada é barato, vem para Cristo, que você vai ver o que é o verdadeiro barato. Você vai ver o que é você viver de verdade, de ter vida com abundância. Amém? Creia. Até a semana que vem, não se esqueça, www.nascidodenovo.org. É um ministério do Senhor feito para você. Em nome de Jesus. Amém. Shalom.